Olá, queridos, como vão? Tudo bem? Espero que sim. Gente, está definido. Cristiano Zanin será o próximo ministro do Supremo Tribunal. Quando o presidente da República já manifesta sua preferência, pode acreditar que esse cara já está sacramentado no STF, tá? Isso vai depender de quanto o presidente está disposto a abrir o cofre. Aí o Senado se abre, está tudo muito bem, o Cristiano Zanin será realmente o novo ministro e tudo mais. Olha, o ministro do STF deveria ser escolhido por um colegiado de seus pares, tá? Entre os juízes, mas só que o ministro do STF é escolhido pelo presidente. Quer dizer, os poderes são independentes, ou deveria ser independente. Mas quem escolhe o ministro do STF, do Supremo Poder do Judiciário, é o Executivo. Quer dizer, é complicado, porque o cara vai colocar lá uma pessoa para defender os interesses dele, como foi o caso do Lewandowski. Olha, o Lewandowski, como ele é de uma família de juízes e tudo mais, lá na região onde ele vivia, a Marisa, que Deus a tenha, ela trabalhou na casa da família do Lewandowski. Por isso que o Lewandowski foi escolhido, era amigo da família. O Dias Toffoli foi escolhido porque era advogado do PT, que era muito chegado ao Zé Disseu. Olha, notório saber jurídico, reputação ilibada, isso aí a turma não está nem ligando para isso. O importante é ter amigos. Aí está lá no STF. E a gente precisa prestar atenção no STF, porque eles estão mandando no país. Sabe por quê? Porque o Congresso é recheado de ladrões, pessoas comprometidas com a justiça. E é por isso que o STF deita e rola. Eles agora estão até fazendo as leis. Se não passar a lei das fake news ou a lei da censura, como queiram, né? Quem concorda com ela diz que é a lei das fake news, e quem não concorda chama a lei da censura. Tudo que a população quer é analisar melhor essa lei, para que ela passe realmente com autoridade, ela passe com sensatez. Mas não, o governo quer passar a lei a toque de caixa. E se a lei não for aprovada no Congresso, aí o STF entra em ação e faz a própria lei, como fizeram a lei da união de pessoas do mesmo sexo, a união civil, né? O casamento gay, como todo mundo conhece, que o STF interveio, ele praticamente criou aquela lei. Porque, olha, lei é criada pelo Congresso Nacional. É por isso que a gente paga aquela fortuna, aquele bando de desocupado lá. É para criar leis. E no momento quem está criando as leis é o STF. Mas por quê? Porque o Congresso deu essa liberdade ao STF. O Congresso é muito comprometido com o STF. Eles morrem de medo da justiça, porque é tudo um bando de ladrões, né? Salvo algumas exceções, lógico. Então o nosso Congresso fica de joelhos para o STF. Então o STF faz o que quer. Em contrapartida, o Executivo escolhe os membros do STF. Como o Lula vai colocar o Cristiano Zanin lá. E isso aí tá certo. Não adianta espernear, não. É ele quem vai. O Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira sabem muito bem disso. Depende de por quanto tempo Lula vai abrir o cofre do governo. Aí a gente vai ver, né? Então vamos ver o que pode acontecer. Eu vou comentar aqui também um absurdo, uma falta de respeito que aconteceu com o Maurício de Souza. O Maurício de Souza se candidatou para uma vaga na Academia Brasileira de Letras, né? E teve aí, eu acho que foi uma ação em conjunto, né? Que tentaram até ridicularizar a candidatura do cara. Olha, eu vou te contar uma coisa, isso é um absurdo. Eu não sei o que é que a imprensa e o que é que essas pessoas têm contra o Maurício de Souza, mas foi um verdadeiro absurdo. Porque, no mínimo, o Maurício de Souza merecia um enorme respeito pela sua candidatura, né? Teve gente até que disse que quadrinhos não é literatura e tal. Mas pelo que eu sei, pelo que eu já ouvi falar, a Academia Brasileira ela é composta também por pessoas notórias. E no momento eu não conheço uma pessoa mais notória na arte, na cultura,
do que o Maurício de Souza. O Maurício de Souza é uma das pessoas mais importantes desse país. E teve aí um jornalista, né, um tal de James Akel, que tentou ridicularizar a candidatura do cara. Vocês conhecem esse James Akel? Eu não conheço, mas eu conheço Maurício de Souza. Não que eu goste da Turma da Mônica, porque eu era um aficionado por quadrinhos. Eu adorava quadrinhos. O quadrinho, a literatura de quadrinho, tá? Que fique bem claro, me ajudou muito a compreensão, a ler, a leitura, o hábito da leitura. Eu gostava muito, mas eu gostava do Homem-Aranha, gostava de Drácula, eu gostava de Cripta, adorava isso aí. Eu não gostava muito da Turma da Mônica, não. Mas, porra, não vou deixar de reconhecer o enorme valor que a Turma da Mônica teve para a infância de milhares e milhares, milhões de brasileiros. Aí vem um cara aí, sai não sei de onde, e tenta ridicularizar Maurício de Souza. Quer dizer, e Fernanda Montenegro está lá fazendo o quê? Porque Fernanda Montenegro é a primeira dama da arte, né? Uma grande atriz, está lá, é uma pessoa notória. Escreveu um livro aí, uma coisa e tal, só para justificar, dizer que... Mas está lá. Quer dizer, uma pessoa notória e está lá. E o Maurício de Souza é tão importante quanto a Fernanda Montenegro. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que a Academia Brasileira de Letras, o país perdeu uma grande oportunidade. E outra coisa, respeito, tá? Vamos respeitar Maurício de Souza. Se bem que a Turma da Mônica aí sucumbiu ao politicamente correto, né? A Turma da Mônica não bate, quer dizer, a Mônica não bate mais em ninguém, é boacinha e tá. Bom, eu não tenho nada a ver com isso, como eu já disse a vocês, eu não gostava da Turma da Mônica. Mas vamos respeitar o Maurício de Souza, ok? Que isso fique bem claro. E agora teve aí um estudo, um levantamento aí, que a Polícia Federal, no governo Bolsonaro, né, reduziu em 90% a ação dela, né, sobre a corrupção. Quer dizer, durante o governo Bolsonaro, a corrupção correu solta. Não houve nenhum combate à corrupção. E a figura dele também é risível, é ridícula. Um homem ridículo. E vocês ainda ficam insistindo nessa porcaria. Também eu acho que é para poder manter essa polaridade, né? O Lula também faz questão disso. Aí fica o Lula e o Bolsonaro nessa polaridade vagabunda que afunda o país numa mediocridade política. Quando é que vocês vão tomar vergonha e jogar no lixo essas figuras aí que não tem mais nada a ver com o Brasil? Jamais vai colocar o Brasil numa posição de destaque no mundo. Pelo amor de Deus. E vocês ficam insistindo. Tá aí, ó, o levantamento da Polícia Federal. 90% de ações contra a corrupção deixaram de acontecer. Tá comprovado, tá aí. E vocês não querem saber. Mas que coisa. Bom, e o Brasil perdeu a titia do rock, né? É porque no meu tempo ela era conhecida como a titia do rock, né? A Rita Lee. Uma graça, um amor de pessoa, uma irreverência, sabe? A personificação da irreverência. Rita era uma maravilha, Rita era uma simpatia. Lógico que era meio radical, né? Aquelas coisas, aquela militância que ela tinha em favor dos animais e tal, que até exagerava, era contra os rodeios e tal, e criou até um conflito aí com o pessoal do sertanejo que tinha lá seus interesses, né, que ganhava muito dinheiro realizando esse evento de rodeios e tal. Eu não vejo nada demais no rodeio, nem na vaquejada. Os animais não só é um esporte, gente. Eu não, né? Mas enfim, ela era contra e é um ativo admirável, não deixa de ser. Tá? Eu também, pô, quem é que não gosta de animal? Eu adoro animal. Não crio nenhum aqui em casa, mas eu tenho profundo respeito pelos animais, eu não tenho a menor dúvida. Mas o importante é que ela marcou a música brasileira, foi de um enriquecimento para a música brasileira enorme, na minha opinião, depois do Roberto Carlos, a maior vendedora de disco do Brasil. Então a tia Rita vai fazer muita falta, né? Realmente é uma grande perda. Bom, tomara que ela seja bem acolhida. Ela teve uma vida dentro do possível, uma vida plena, né? Criou 3 filhos aí bacana, artistas maravilhosos,
né? Tem uma família muito bacana, tem um marido, gente muito boa, uma parceria muito bacana com o Roberto de Carvalho, que é um grande guitarrista, tá? O cara fazia uns arranjos maravilhosos, tinha uma performance no palco maravilhosa. O Roberto de Carvalho é um grande guitarrista. Eu admiro muito a guitarra do Roberto de Carvalho. Assim, o cara fica meio que conhecido, estigmatizado como o marido da Rita Lee, mas o Roberto de Carvalho é um grande guitarrista. E agora também comprovou-se que também foi um grande companheiro, ficou com ela até o fim, tá? E, poxa, uma belíssima trajetória. Tia Rita, um beijo grande, vá com Deus e fique bem, aonde você estiver agora nesse momento, tá bom? Bom final de semana para vocês, um beijo grande na família e que Deus abençoe a todos. Tchau.